Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal e eu tô numa inconstância assim em postar vídeos, né? Antes eu tentava postar, né, uma vez a cada 10 dias, 2 semanas, uma semana, teve vezes que eu até consegui, mas por motivos de faculdade mesmo, e aí agora eu tô fazendo estágio também, algumas coisas mudaram na minha vida, então por isso que a frequência dos vídeos tá sendo um pouco menor, mas pode ficar 2 meses sem vídeos, vocês podem saber que não é porque eu não quero, é por causa dessas minhas obrigações que eu tenho pra fazer, do que em si o meu querer, né, em fazer vídeo e tudo mais, eu adoro, então é isso. Eu tô agora mudando algumas coisas na forma de fazer vídeos, nos roteiros, a forma com que eu tô analisando o livro pra trazer a resenha e tudo mais, tá sendo um pouco diferente, e eu planejei no futuro, né, trazer o conteúdo de uma forma melhor, então sempre progredindo, né, e vai ter algumas novidades aí, alguns vídeos que eu já tô planejando faz um tempo, então vem aí. Pra iniciar o vídeo, né, hoje, eu acho que como vocês já viram aí na thumbnail ou no título do vídeo, eu vou falar sobre o Retrato de Dorian Gray, que é um livro clássico que foi escrito pelo autor Oscar Wilde. Já vou começar dizendo que esse livro se tornou 5 estrelas e favorito meu esse ano, então já pode esperar ele provavelmente em listas de melhores do ano, depois quando tiver lá no fim do ano, né. São muitos sentimentos, muitas coisas que esse livro me fez sentir e, como eu já disse, né, eu só dou 5 estrelas e principalmente favorito, né, quando os livros eles me tocam de uma forma que eu sei que vai mudar algum aspecto da minha vida. E esse livro realmente mudou algumas coisas e me mostrou pensamentos e tudo mais, coisas que eu fiquei chocado, mas ao mesmo tempo bastante interessado em saber mais também. Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir pra você deixar um like, se inscrever no canal se você tem interesse nos conteúdos que eu trago aqui. E é isso, bora pro vídeo. O Retrato de Dorian Gray tem 4 no Goodreads de 5, né, e 4.2 no Scooby. É um livro aí muito bem avaliado, né, eu sempre vejo ele aí como sendo um dos clássicos mais lidos da literatura inglesa. Ele é bem curtinho, assim, entre aspas, né, ele tem umas 223 páginas. Vou falar alguns dos motivos, porque eu não acho que ele talvez seja tão curto em si. Em páginas ele pode parecer curto, comparado com a minha média de livros, que normalmente deu umas 300, 350 páginas. Mas tem outras coisas, né, que fazem dele ser um livro que você tem que ficar digerindo, né, que você tem que pensar sobre os assuntos que foram abordados aqui. O livro vai contar a história de um rapaz chamado Dorian Gray, né, obviamente é o nome do livro. Ele era considerado um dos meninos mais bonitos, assim, da época dele. O pessoal olhava pra ele e se encantava automaticamente. Era como se fosse uma coisa instantânea mesmo. O Dorian Gray tinha um amigo chamado Basil, e o Basil era ficcionado pelo Dorian. Ele queria cuidar do Dorian ao mesmo tempo que ele gostava muito dele. É claro que ainda ficava meio implícito algumas questões ali, né, de amizade e tudo mais. Será que é algo mais que isso? Basicamente, né, o Basil um dia chamou o Dorian pra pintá-lo, né, pra usá-lo como inspiração pra mais uma de suas obras. O Dorian, né, obviamente ficou encantado com a proposta. Como ele já tinha, assim, essa consciência da beleza dele, todo mundo falava que ele era bonito e ele tinha um certo medo de envelhecer, né, porque ao envelhecer ele ia perder essa beleza. O Dorian aceitou ser pintado, né, e aceitou fazer essa pintura com o Basil. Só que enquanto o Basil tava lá e pintando e tudo mais, chegou um amigo do Basil chamado Henry Wotton, uma pessoa que tinha um certo prestígio ali na sociedade. Então ele chega na casa e começa a conversar com o Dorian e também fica ficcionado pelo garoto, né? Obviamente, como eu disse, todo mundo que conhecia já ficava assim encantado e abobalhado pelo Dorian. O Henry Wotton, né, como um cara que era mais velho e tinha certos costumes, ele conseguiu aí passar alguns dos seus pensamentos pro Dorian. Essas primeiras conversas, essas primeiras discussões que ele teve com o Harry mexeram com a cabeça dele de uma forma que ele saiu fora de si, eu posso dizer assim, né? E basicamente o livro começa quando o Basil termina a pintura, né? E aí o Dorian vê a pintura e fica mais ainda obcecado por aquilo, né? Então ele exclama em voz alta, meio que por querer, meio que sem querer, que tinha o desejo de ficar jovem pra sempre, né? Ele viu aquela beleza, né, que o Basil representou ali na pintura e ficou mais ainda obcecado pela própria imagem, né? O egocentrismo é pouco, mas enfim. E aí ele exclamou em voz alta: ai, como eu queria ser belo pra sempre, queria manter minha juventude, minha vitalidade e não perder os meus traços de perfeição. Ele exclamou isso em voz alta e, sem querer, esse desejo dele foi realizado. Então aí o que acontece, né, pra história do livro começar? O Dorian, então, não envelheceria mais a partir daí e todas as suas falhas morais, todos os seus erros ou todas as suas imperfeições que surgiriam durante o tempo se refletiriam no quadro e não nele. Então é meio que como se ele se tornasse imortal, assim, né? Ele não iria envelhecer, ele não ia transparecer que estava envelhecendo e que as feições da beleza dele estivessem mudando. Então, por causa disso,
a tela, né, que o Basil pintou, que o amigo dele pintou, refletiria isso, né, refletiria todo esse envelhecimento. É como se ele tivesse feito uma troca, né, então no quadro, ao invés de estar aquela pintura fixa, o quadro ia mudando durante o tempo, né, conforme as ações e as atitudes que ele tomava. E bom, eu vou falar um pouco das minhas opiniões, do que eu achei, e pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler, como todo vídeo aqui do canal, né, obviamente, eu sempre passo essa experiência pra vocês terem a vontade de ler, né, não faria sentido eu ficar passando spoiler pra vocês aqui. Acho que o primeiro ponto que eu poderia, né, trazer aqui pra discussão desse livro é a trajetória da crueldade da história do Dorian a partir desse desejo em comum dele, né? Então, o Dorian, ele era uma pessoa inocente, ele sabia, tinha consciência da beleza dele, mas ele era muito inocente, ele não tinha a noção de talvez a beleza dele causasse um efeito nas pessoas, né, e fizesse as pessoas se sentirem apaixonadas ou meio que ficcionadas nele mesmo. Então, depois que esse Henry Watson, né, conversou com ele, esse cara mais velho, aristocrata, né, ali da época, e passou certos ideais, como se a inocência dele meio que tivesse se quebrado ali. É como se, a partir do momento que ele tivesse descoberto certos temas e certas opiniões e certos sentidos, né, ele meio que mudou. Foi uma coisa bem instantânea, assim, né, ele meio que teve consciência de outras coisas que ele não costumava pensar antes. Então, o livro ele vai tratar muito dessa trajetória, né, o que um erro vai ocasionar em outro. Mas não, isso aqui é só um errinho, não vai ter nada pior. Ah não, é só uma mentira aqui. Ou não, eu só vou iludir uma pessoa aqui. E não, eu vou me aproveitar dessa pessoa aqui. E aí começa, né, gradualmente a aumentar o nível da crueldade e o nível dessas atitudes, né, que não seriam consideradas boas, assim, vamos dizer. Como eu disse, né, como o Dorian passa esse efeito muito forte, muito avassalador para as pessoas ao redor dele, poderia dizer que o Dorian é um distribuidor de destruição para a vida dos outros, né? Se ele entra na sua vida e se você deixa ele tomar um pedaço de você ou qualquer tipo de sentimento, de afeição, você pode ter certeza que algum sentido da sua vida vai ser destruído. Obviamente, o Henry Watson, né, que foi o cara que meio que tutorou e colocou essas ideias na cabeça dele, talvez ali dentro do livro é o único que não se afete por isso, né, porque ele já é um cara mais velho, já é experiente, então ele não cai, ele já sabe, né, todos os truques do Dorian e tudo mais, né, então ele é uma pessoa que não se afeta com isso. Mas todas as outras pessoas que passam no caminho do Dorian vão ter a sua vida prejudicada de alguma forma, né, eu digo as pessoas que têm algum tipo de sentimento por ele, seja ele de amizade, ou seja ele de afeição amorosa, enfim. Falando um pouco sobre a linguagem do livro, é bem poética e bem filosófica, né? E tinha partes que eu até me perguntava se eu estava lendo uma poesia em forma de romance ou se eu estava lendo uma narração que tinha muitos elementos poéticos. Isso é uma coisa bem ambígua ali, né? O livro ele vai remoer e vai refletir vários conceitos e não é uma coisa chata, não é uma coisa enfadonha. As quotes desse livro, gente, são assim brilhantes. Tiveram páginas que eu acabei, tipo, grifando com a lapiseira na inteira, justamente pelo motivo de ser extraordinária e coisas assim que, por mais que foram passadas, né, pro Dorian, por um cara que era aristocrata, ali meio da classe alta, da elite e tudo mais, e a gente tem algumas coisinhas que a gente pode pontuar, certos pensamentos fazem muito sentido, e eu fiquei assim, meu Deus, eu tô concordando com o cara que tá passando esse tipo de pensamento pro Dorian. Claro, né, você que leu esse livro, você pode pensar, nossa, como você pode olhar pra isso como uma ideia legal e como uma ideia que faz certo sentido? Mas, gente, realmente tem algumas coisas que fazem sentido assim, viu? Eu vou dizer que não é descartável, não. E, ó, como vocês podem ver, né, eu grifei ele bastante, tipo, normalmente passou um pouco da quantidade de adesivos que eu costumo utilizar nos livros, né, então, realmente tem muitas passagens bonitas e vira e mexe, eu me pego pegando esse livro de novo, né, e lendo algumas passagens. E, bom, esse egocentrismo, o hedonismo, né, que é um culto ao corpo, que é um culto à beleza, talvez seja a principal falha do caráter do Dorian, que vai ser responsável pela própria ruína dele. Então, meio que essa exacerbação da beleza, meio que essa aclamação, vamos dizer assim, né, de que, ai, como o Dorian é fantástico, que ser belo, que ser perfeito, isso acaba consumindo ele de uma forma com que ele não tem nem controle, né, acaba chegando uma hora que ele não passa mais a ter controle sobre isso. Tanto que nas partes com que o Dorian costuma ser mal falado e certos rumores costumam acontecer, o Basil, né, o amigo dele, meio que vem dar um toque nele, meio falar, olha, eu não posso acreditar que você, por ser tão perfeito, por ser uma criatura tão doce, tão bela, eu não posso acreditar que você possa estar tendo essas atitudes de mau caráter, né, como ele diria, né, como as falhas morais ali da época da sociedade retratada ali no livro, né, então isso é bem abordado, né, essa situação de você olhar tanto pra si que você acaba não vendo as suas ações e as suas atitudes, apesar de que você se torna consciente. Mas a partir do momento com que você faz alguma atitude, você não pensa, e aí depois você age friamente pensando, ai não,
é só mais uma coisa, eu não vou me importar com isso. E esse pensamento pode ser um pouco, assim, complicado às vezes, né? Porque às vezes a situação e a atitude que a pessoa comete vai afetar a vida de outra pessoa de uma forma tão gigante que pode chegar, que nem eu disse, né, a destruir a vida mesmo da pessoa ali. Falando um pouco sobre a narrativa, né, passando bem por cima, é em terceira pessoa o livro, só que ele obviamente vai focar mais nas atitudes e nos pensamentos em si do Dorian. Então vai refletir dentro do âmago dele, né, dentro do ser dele, o que ele tá achando das situações que ele cometeu ou das situações ao redor dele, né. Então eu poderia dizer assim que é um narrador onisciente no livro, né, ele sabe de tudo. Como eu disse no começo, não é uma leitura tão fácil, vai ter passagens que você precisa remoer e que você precisa pensar no assunto, e eu juro que não é cansativo. Depois que você pensar e você entender mais ou menos o que tá querendo ser dito ali, você vai ficar, nossa, que coisa foda, sabe? Enquanto eu tava lendo, né, e eu gosto mesmo de apreciar a leitura, e como eu fui apreciando e fui pensando, quando eu abri o livro pra ler, era uma situação assim que meio que eu esquecia ao meu redor de tão imerso que o livro te deixa na leitura, né, por esses pensamentos, essas reflexões que ele te instiga a pensar sobre e a ficar remoendo, né, eu diria assim. E o livro, né, a linguagem, como eu já disse, é encantadora e eu diria mesmo que bela, né, então é meio que uma brincadeira aí com os conceitos tratados no livro, ao mesmo tempo que trata muito dessa questão da beleza e da perfeição. O próprio livro tem uma linguagem extremamente única. O Oscar Wilde, ele escreve como ninguém. Nenhum dos outros livros que eu já li, né, conseguiu transpassar certa linguagem poética mesmo, eu diria assim, né, de uma forma tão inacreditável igual a passada nesse livro, de verdade. Eu já li livros com linguagens muito bonitas, né, e muito significativas também, mas esse livro, gente, pelo amor de Deus, depois que você lê, você não é mais o mesmo. Eu acho que eu li ele lá meio que pro começo do ano, mas eu decidi trazer ele agora, né, justamente por um principal motivo, né, falando um pouco do contexto histórico. Pra quem não sabe, o Oscar Wilde, ele foi uma das vítimas, né, de leis que buscavam refrear atos homossexuais, vamos dizer assim, né, então ele ter essa vida pública muito atrativa para as pessoas, né, por estar se relacionando com outro homem, o Oscar Wilde foi muito massacrado e, de certa forma, sofreu as consequências disso, né? Pensa, gente, você ser abertamente homossexual, né, e as pessoas saberem que você é homossexual, tipo, no final do século XVIII. Se hoje em dia ainda a gente tem muitos casos, né, de homossexuais e LGBTs no geral sendo mortos, imagina naquela época. Isso causou um alvoroço tão grande que o Oscar Wilde, ele foi pro tribunal por causa de estar se relacionando com outro homem. Gente, enfim, né? Séculos passados, né? Ainda bem que hoje em dia, de certa forma, a gente progrediu um pouco. Mas aí, ele foi condenado à prisão justamente por causa disso. Ele tava ficando com, se eu não me engano, era um filho de um marquês, e aí o marquês não queria que ele ficasse com o filho dele e tudo mais, e aí ele ficava revoltado, porque esse homem está pervertendo meu filho, não, esse homem está trazendo pensamentos errados para a cabeça do meu filho. E aí ele meio que entrou em um processo contra o Wilde foi condenado, foi preso, e aí quando ele saiu, ele tentou voltar à vida da escrita, tentou voltar a escrever da mesma forma que ele escrevia antes, não conseguiu, acho que muito provavelmente ficou tão frustrado, né, que isso acabou agravando em, isso não é nada confirmado, talvez em depressão e talvez em angústia, né, e ele chegou a morrer há pouco tempo depois que ele saiu da cadeia. Então, meio que as autoridades, né, aniquilaram esse talento, né, que é o Oscar Wilde. Eu li só o Retrato de Dorian Gray, só que eu quero ler muito mais obras dele, né, eu já coloquei outra no meu Goodreads pra eu poder ler futuramente. Eu fico muito triste porque ele tinha 50 e poucos anos quando ele morreu, e o talento dele, gente, é assim, de verdade, eu nunca vi ninguém escrever igual a ele. Igual nesse livro, é muito difícil. O Dorian Gray mesmo, o livro, ele foi censurado diversas vezes, até hoje ele passa por censuras e, de certa forma, né, com passagens que são muito explícitas, né, por terem conteúdo homossexual. No livro é bem implícito, né, você percebe ali quando eles usam a palavra amizade, a palavra amigo, que não é realmente uma amizade, né, obviamente, a gente percebe essas coisas. É uma questão, assim, muito tratada mesmo no próprio livro, né, que o Oscar, né, ele namorou esse filho do Marquês, ele tinha 16 anos a mais que o filho do Marquês. E a acusação que fizeram dele, eu não sei se enfiaram pedofilia no meio, estava longe de ser pedofilia, né? Até porque o homem que o Wilde namorava, escrevia cartas, poemas e despejava todo o seu amor, tinha 21 anos. Então, se o Oscar tinha 16 anos a mais, então a gente vai colocar aí que ele tinha 37, mais ou menos. É uma diferença de idade grande, mas naquela época, né, relacionamentos heterossexuais também tinham diferenças muito grandes, até homens às vezes mais velhos ficavam com meninas menores de idade, né, menores que 18 anos, e ninguém falava nada. Só que aí, por causa que ele estava tendo especificamente um relacionamento homossexual, meio que enfiaram isso na acusação de que ele estava pervertendo a cabeça de apenas um menino de 21 anos. A gente pode ver aí, né, 2 pesos, 2 medidas, aí uma coisa que
acabou com a carreira muito promissora aí, né, que o Wilde tinha pela frente. Quando você pensa nisso, dá vontade de chorar mesmo, porque, gente, o Wilde tinha muito talento aí pra muito mais coisas e foi realmente triste isso que aconteceu com a vida dele, né? E hoje em dia eu acho que é importante a gente exaltar as obras dele e levarem elas ao grau máximo elevado, assim, de beleza e de talento mesmo, porque é uma pessoa muito especial, muito provavelmente, né, ele já chamava muita atenção pela excentricidade, né, dos seus textos, de ser diferente com os valores da era vitoriana ali, mais ou menos, né, então, já por isso ele já se destacava bastante. Oscar Wilde, seu legado não será esquecido nesse canal, você pode ter certeza. Bom, galera, talvez o vídeo tenha ficado muito grande, mas foi isso, eu tentei sumarizar, né, as ideias e resumir elas o máximo possível para que vocês tenham vontade de ler o livro e que gostem bastante dele, assim como eu amei e favoritei, e tá em todos, assim, as minhas recomendações quando alguém fala pra recomendar um clássico pra mim. Tenta, eu juro pra vocês, esse livro não é um clássico que você vai sair assim, ai meu Deus, que livro chato. Tenho certeza, gente, pelo amor de Deus, tentem, vocês vão adorar. No mais é isso, se você quiser continuar me acompanhando aqui no YouTube, é só se inscrever no canal. Também tem Instagram, normalmente eu falo lá se vai ter vídeo ou não, então se você quiser me seguir, o link tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser deixar um like também no vídeo, vai ajudar bastante no decorrer do canal. E espero que vocês, né, assistam próximos vídeos, tem muita novidade vindo por aí. Novamente dizendo, né, talvez não vai ser tão assíduo a frequência dos vídeos, mas eu prometo que eu vou trazer conforme eu consigo. Como eu já disse, o canal é um hobby pra mim e é uma coisa que eu não quero desistir. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana pela frente. Fique bem, né? E hoje o Dória adiantou mais ainda as vacinas aqui no meu estado de São Paulo, né? Então eu tô bastante ansioso pra isso, porque eu não vejo a hora de poder voltar pra vida normal. Sei que ainda vai demorar, provavelmente até o final do ano e até ano que vem ainda, mas vamos ter fé, né, galera? Talvez venha aí eu vacinado em setembro. Meu Deus do céu, eu nem consigo acreditar nisso, mas é isso. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.